Olá, meus amigos que nos acompanham aí nas redes sociais. Albernei Galiza aqui, mais uma vez, trazer para vocês dicas especiais aí para vocês que estão na iminência de prestar concursos públicos, principalmente para a prova de Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Importante que vocês estejam ligados nessas inovações legislativas trazidas aí principalmente pela 13.964 de 2019, que alterou o artigo 52 da Lei de Execuções Penais, modificando ali alguns requisitos sobre o regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado é uma espécie de sanção mais grave aplicada a determinados presos que pratiquem, incidam em alguns dessas condições trazidas aqui pela lei de execução penal, por exemplo, prática de crime doloso que possa subverter a ordem, presos que compõem aí milícias, organizações criminosas, associações criminosas, geralmente aquele preso de mais periculosidade. Então, geralmente é para esse tipo de preso de forma taxativa, não pode haver uma interpretação extensiva ou analógica em prejuízo do acusado, tá? O regime disciplinar diferenciado, como podemos ver aqui, foi introduzido na LEP pela Lei 10.792 de 2003. E a 13.964 de 19, ela trouxe essas alterações significativas. Podemos também falar que ela pode ser aplicada tanto para presos provisórios ou para o preso definitivo. O preso provisório, como nós podemos saber, é aquele preso que está preso de modo cautelarmente, através de decisões emanadas lá do judiciário, prisões preventivas, prisão temporária. E aí o preso é preso provisório nesse sentido. Já o preso definitivo é aquele que tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, impossibilitado de mais recursos para que haja modificação na sua pena, na sua condenação. Então, essa é a diferença, contudo, é aplicado tanto para o preso provisório quanto ao preso definitivo, seja ele nacional ou estrangeiro. Todos eles são submetidos às regras lá do RDD, previsto na Lei de Execução Penal, artigo 52 ali, e seus incisos e parágrafos. É importante, pessoal, dar uma lida, vocês lerem a lei, né? A Lei de Execuções Penais. Você vai lá no site do Planalto e consegue fazer a leitura desses artigos, você frisar ali, porque geralmente nessas provas que cobram noções de direito penal ou noções de qualquer matéria do direito, as bancas tendem a cobrar a letra da lei, sabe? A lei em si, os artigos. E ali eles colocam alguma pegadinha, tá? Igual eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou frisar aqui para vocês. O preso praticar fato previsto como crime doloso, importante você estar aqui, ó, atento, que o RDD será aplicado ao preso que praticar fato previsto como crime doloso. Faltou a letra Ozinha aqui, ó, mas é como crime doloso, tá? E se porventura vier na prova de vocês colocar o preso praticar fato previsto como crime culposo, aí você já vai marcar aquela questão como errada, equivocada, tá? Porque aqui fala crime doloso, não pode haver qualquer interpretação extensiva. Então, se colocar lá, colocar assim, ó, na questão, previsto como fato previsto como crime, independentemente de ser doloso ou culposo, está errado. Então, tem que ser crime doloso que ocasione subversão da ordem ou disciplina internas. O dolo tem que haver a intenção de praticar, tá? Ele tem que estar imbuído através da sua conduta de obter um resultado a partir daquela conduta que ele emprega ali para a consecução do seu intento, né, da sua vontade de executar, de alcançar, né, o resultado do crime. Por exemplo, um homicídio lá no âmbito do estabelecimento prisional. E aí pode sim ocasionar a subversão da ordem e disciplina internas, a depender da vítima, né, pode haver ali um tumulto e aquela pessoa pode ser, aquele preso que cometeu aquela conduta, pode ser alocado para o regime disciplinar diferenciado, que com a 13.964 trouxe mais rigor, tá? Mais limitações aí para quem
for alocado para esse regime, ok? Preso que apresentar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, geralmente aqueles presos ligados a facções criminosas, tá? São os presos de alta periculosidade. E preso sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento, tá? Ó, fundadas suspeitas. Basta que sejam fundadas as suspeitas que ele esteja envolvido ou participe, né, de organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Então, teve indício, fulano entrega ali tal facção, é perigoso, tal, teve indícios, conseguiu trazer ali os indícios, que não é prova concreta, indício, só basta alguns indicativos que a pessoa, o preso, ele realmente componha esse tipo de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, aí ele poderá ser introduzido ali no RDD justamente para isolar ele dos demais criminosos participantes ali daquela associação e também para que ele não subverta a própria ordem lá do estabelecimento prisional. E a diferença aqui básica aqui de associação criminosa para organização criminosa, geralmente é o número de componentes. Para que a gente tenha uma organização criminosa, necessário se faz a junção de 4 pessoas ou mais, no mínimo 4 pessoas ou mais, e essa organização criminosa ela é muito mais profissional, as tarefas são muito bem divididas, dá para você identificar a função de cada um dentro daquela organização criminosa, é algo mais elaborado, mais trabalhado. A associação criminosa é algo, é como é uma nomenclatura que foi introduzida no Código Penal para substituir o crime de quadrilha ou bando, porque a quadrilha geralmente né, 4, de 4. E a associação criminosa ela já se configura quando 3 pessoas se unam para cometimento de crimes, tá? Desde que essas pessoas se juntem para cometimento de crimes, né? Ou seja, vai de um crime. E essas pessoas ali, elas criem um vínculo, né? Um vínculo associativo no sentido de praticar crimes. E independentemente da prática de falta grave, talvez seja, porque assim, isso aqui é crime, né? Isso aqui são figuras criminosas, figuras típicas, organização criminosa, associação criminosa, tá? É crime. Isso aqui é crime. E o crime doloso, por si só, praticado na constância da execução penal, constitui uma falta grave, tá? Então fala ali independentemente de falta grave, mas não está bem claro aqui no dispositivo. Mas para vocês, para a prova de vocês, importante é saber que as regras para que o preso seja alocado, designado, destinado ao regime disciplinar diferenciado, seja ele aplicado essas sanções mais graves, ele tem que estar enquadrado em uma dessas situações aqui, ok? Então, nada mais, nada menos que isso, crime doloso, que ocasiona subversão da ordem pública, preso que apresente alto risco para a ordem e a segurança, preso de alta periculosidade, ou o preso que componha organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente, tá? Esses aqui, ó, é sempre importante você estar ligado nisso aqui, ó, independentemente da prática de falta grave. Que aqui, ó, pode pedir lá para vocês na questão assim, ó, poderá hipótese de cabimento do regime disciplinar diferenciado. O preso sobre o qual recaem os fundados suspeitos de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, necessariamente quando haja a prática de falta grave. Olha a diferença de necessariamente para independentemente. Então, vocês têm que ficar atentos nesses detalhes aí para você não escorregar, não cair na pegadinha da questão. E essas hipóteses são taxativas, conforme eu já mencionei anteriormente, e não admite analogia ou interpretação extensiva. Não pode ser aplicado de forma automática, não pode ser aplicado de forma automática e depende de prévia manifestação do Ministério Público, MP aqui, Ministério Público, da Defesa, e a decisão deve ser fundamentada e prolatada no prazo de máximo de 15 dias. Veja que há a necessidade de efetivação do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público se manifesta, né, após lá o requerimento
elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional ou outra autoridade administrativa que tenha competência para tal. O pedido vai ser submetido à manifestação do Ministério Público. Logo após a defesa se manifesta, apresentando suas razões, logicamente, para que o preso não seja colocado nesse regime, no regime disciplinar diferenciado, fazendo seu papel de defesa, e a decisão deve ser fundamentada, assim como toda e qualquer decisão judicial. Então, mais aqui uma possibilidade de cobrança, que essa autorização para inclusão do preso em RDD dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento. Então, se colocar aqui pelo delegado de polícia, errado, tá? Então, aqui está dizendo pelo diretor do estabelecimento, então foca nisso aí, tá? Vai lá, dá uma lida na própria legislação, na lei de execuções penais, dá uma grifada lá nesses detalhezinhos aqui, tá? Para você conseguir memorizar esses detalhes aqui dos artigos lá da LEP, 54, parágrafo 1º. Vamos lá. Antes da 13.964, 19, aqui as principais modificações trazidas aí pela Lei de Execuções Penais, pela 13.964, na Lei de Execuções Penais. Vou colocar minha carinha aqui mais ao lado aqui para vocês enxergarem melhor. Antes da 13.964, antes dela entrar em vigor, a duração máxima era de 365 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Ou seja, se o sujeito, por exemplo, cometeu um crime, foi condenado a 6 anos de reclusão, então ele só poderia ser inserido no RDD até 1 ano, que é 1/6 dessa pena aplicada. Então, os 365 dias aqui da primeira vez seriam bastante, não poderia prorrogar, por quê? Porque atingiria esse limite de 1/6. Aí houve a modificação. Agora, com a 3.964, a duração máxima é de até 2 anos. Veja, até 2 anos, diferença de dias para anos, e até 2 anos, sem prejuízo da sanção por nova falta grave. Então, se o preso cometeu uma nova falta grave, há a possibilidade de repetição da sanção. E a duração máxima aqui agora é de até 2 anos, não mais 365 dias ou 1 ano, tá? O RDD, tanto anterior a 13.964, era em cela individual, o recolhimento do indivíduo, ele ficava isolado em uma cela, e após a 13.964, permaneceu o recolhimento em cela individual. Houve notória alteração aqui no que diz respeito às visitas, tá? Antes da 3.000 do pacote de crime, as visitas eram semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças. As crianças não entravam nessa contabilidade, então poderia ser 2 pessoas da família do preso, tá? 2 pessoas, e os filhos dele também poderiam fazer a visita de forma ilimitada, sem qualquer limitação. E agora, com essa modificação do pacote anticrime, as visitas passaram a ser quinzenais, 2 pessoas por vez, tá? Aqui, ó, era de 2 pessoas, agora 2 pessoas por vez aqui inclui a criança também, tá incluindo a criança, porque não há nenhuma especificação aqui, ó, fala 2 pessoas por vez, tem que ser 2 pessoas, e essa visita ela deverá ocorrer em instalações que impossibilitem o contato físico, ou seja, na visita, o preso não poderá ter contato físico com aquela pessoa que está ali visitando, com o filho, com a esposa. Isso aí, na opinião dos juristas, ele fere o princípio da dignidade humana, da ressocialização da própria pena, do preso não poder ter contato durante uma visita com seus familiares, mas isso aqui não é objeto de cobrança do concurso de vocês. Tá? Então, tem que ser instalações que impossibilitem a passagem de objetos, e essa visita vai ser de 2 horas, com duração de 2 horas, assim como era lá na legislação anterior, tá? A visita aqui, ó, não tem essa previsão aqui anteriormente. Agora, com o pacote anticrime, ela vai ter que ser gravada tanto por áudio ou por vídeo, tá? Áudio e vídeo, vai ser com autorização judicial e vai ser fiscalizada por um agente penitenciário. Ah, mas essa situação aqui, ó, ela não pode ser aplicada
a entrevista do preso com o advogado, porque o direito de sigilo é uma prerrogativa do advogado. Ao conversar com o preso ali, ele deve ter preservado o seu sigilo nas comunicações com o seu cliente. Então, essa gravação aqui não se estenderá à entrevista com o advogado, ok? E após 6 meses, por exemplo, 6 meses, o preso não recebeu nenhuma visita, será autorizado ao preso ter contato com a família dele 2 vezes na semana, em ligações de até 10 minutos. Ele poderá manter o contato telefônico, já que ele não recebeu a visita. Geralmente, esses presos aí que são recambiados para presídios federais, um pouco distante, pessoal do Rio de Janeiro, que por exemplo, é transferido lá para um presídio federal de Mossoró, por exemplo, aí pode ser que não tenha essa possibilidade de recebimento de visitas, e aí após 6 meses ele não recebeu nenhuma visita, será autorizado a ele receber ligações, né, realizar ligações, manter o contato com a família através de ligações telefônicas por 2 vezes na semana, com essas ligações podendo durar até 10 minutos. Por 10 minutos de ligação, e o preso poderá falar com os familiares. Sobre o banho de sol, o preso terá direito de sair da cela por 2 horas diárias para banho de sol, isso antes do pacote anticrime. Agora, tem uma extensão aqui, ele vai poder sair da cela pelas mesmas 2 horas, mas em grupo de 4 presos, sem contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então, ele não vai poder ter contato. Se ele é da facção X, ele não poderá ter contato com os outros criminosos da facção X. E aqui prossegue mais algumas mudanças, tá? Entrevista sempre monitorada, exceto com o defensor, em instalações que impeçam o contato físico e a passagem de objetos, salvo por expressa autorização judicial. Então, se houver uma autorização judicial, poderá sim ser repassado material, entregue alguma coisa, um objeto para o preso. A fiscalização das correspondências, embora esteja aqui prevista, essa fiscalização já era possível, tá? Mas fiscalização das correspondências e participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, audiências por videoconferência. Isso já está ocorrendo agora, nessa época de pandemia, já tem ocorrido até com os presos dos regimes aí comum, preso que não esteja inserido no RDD, mas está falando preferencialmente justamente pelo risco que deslocar com esses presos de alta periculosidade dos presídios para os fóruns, evitando assim qualquer possibilidade de resgate, como a gente já viu e ouviu por aí, certo? Então são essas as modificações substanciais aí que a Lei 3.964 de 2019 trouxe ao artigo 52 que prevê o RDD na LEP, tá? O artigo 52 aqui, ó, vou mudar mais uma vez minha carinha aqui de lugar para que vocês possam ler melhor aqui, ó. Artigo 52, parágrafo 3º dispõe: existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional. Atenção, isso aqui, ó. Quando estiver comprovado, comprovado não, tiver indícios, né? Indícios, não precisa estar comprovado. Indício que o preso é chefe de facção, né? Chefe, lidera milícia privada, porque ele é o chefe em si, ou que ele atua em 2 ou mais estados da federação, por exemplo, ele é de uma facção criminosa que atua em São Paulo, Rio de Janeiro, ele vai ser necessariamente, obrigatoriamente, tá? Não é necessariamente, obrigatoriamente transferido, recambiado para um presídio federal, um presídio prisional federal, tá? Isso aqui é uma obrigatoriedade trazida pela 13.964. Evitar que o preso tenha contato com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Esse é o intuito e nós já falamos aqui do RDD. Tá, então, pessoal, então são essas as dicas aí básicas que eu trago para você.
importante você ficar atento aí ao RDD, ao regime disciplinar diferenciado, alterado, com algumas alterações, vocês viram aí, né, as alterações substanciais trazidas aí pelo 13.964, modificando a questão até mesmo das visitas, a questão de duração, de 365 dias passou a ser por 2 anos, e podendo, inclusive, haver uma nova aplicação quando da prática de uma nova falta grave, limitação aí também da quantidade de pessoas, de familiares que visitam lá, anterior ao pacote anticrime, as crianças não eram contabilizadas. Agora, após o pacote anticrime, as crianças são inclusas, então são 2 pessoas que podem visitar o preso. As instalações devem ser aquelas instalações que impeçam o contato físico, então o preso não vai ter contato físico com o seu familiar, e demais modificações que eu já trouxe aí para vocês. Então, essa é a dica. Bons estudos para vocês. Seguimos firme aí. Mais uma dica para vocês: Lei de Execuções Penais. Importantíssima a leitura dessa lei, tá? Da 7.210, porque com certeza será objeto de cobrança aí do concurso público que você irá prestar, principalmente de policial penal, uma vez que a Lei de Execuções Penais ela tutela, ela direciona, ela regulamenta a execução penal, tá? Então, vai estar diretamente ligado ao trabalho dos senhores. Boa sorte aí a cada um de vocês, bons estudos, um grande abraço. Beleza? Um abraço aí, pessoal.